Olá, queridas, tudo bem? Estamos aqui hoje retornando à nossa série de estudo sobre o livro Seja Surpreendente. Hoje estaremos falando sobre o capítulo 8, com o tema Nem Tudo é Sobre Mim, atenção centrada no próximo. Em Filipenses 2,4 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Em alguns momentos da nossa vida, somos acometidas de situações que surgem inesperadamente e nos trazendo dificuldades, problemas, e aí temos a tendência de centrar as atenções, as nossas forças, energias em nós mesmos. Mas nós precisamos pensar como mulheres surpreendentes, mulheres de Deus. Em situações como essas, muitas vezes nós fazemos umas perguntas diante dessas situações. Por que eu, quando essas coisas acontecem conosco? Por que não eu, quando coisas boas acontecem com outras pessoas e não somos nós? E eu, quando as coisas não saem do nosso jeito? Isso é um pensamento egoísta que não cabe para nós, mulheres de Deus. Nós, como mulheres surpreendentes, devemos buscar o bem do outro, assim como acabamos de ler. Em Filipenses 2,3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a você mesmo. Então, nós podemos ver nesse versículo que Paulo nos fala sobre ser humilde, para que nós possamos centrar, não é, na atenção, na dificuldade e nas necessidades do próximo. Nós precisamos ser humildes e considerando o outro superior a nós mesmos. E sendo assim, o nosso pensamento muda de eu para nem tudo é sobre mim. E nós teremos então oportunidades de olhar para o próximo e ver a necessidade de cada um e saber que nós podemos ajudar. Existem três formas que nós podemos ajudar essas pessoas, em três situações. Uma das situações são aquelas pessoas que podemos ajudar por uma razão específica. Essas pessoas estão passando por alguma dificuldade específica. Por exemplo, uma falta de emprego, um problema conjugal, familiar, acidente, morte de um ente querido. E a Bíblia nos fala em Mateus 25, 35 a 40, onde Jesus falou: quando tive fome, deste-me de comer, quando tive sede, deste-me de beber. E no finalzinho do versículo, o Senhor diz: quando fizeste a um desses meus pequeninos, fizeste a mim. Então, quando nós atendemos a necessidade de uma pessoa que precisa, nós estamos fazendo também ao Senhor. Estamos servindo ao Senhor, porque o Senhor deseja que nós possamos ajudar, não é, acudir, socorrer as pessoas. Há muitas maneiras de se aliviar o fardo de alguém que atravessa uma crise, não é? Então, a gente precisa perceber como nós podemos ajudar, não é levando mantimentos, pagando algumas contas em aberto, se assim pudermos, presenteando com alguns itens que essas pessoas precisam, ou até mesmo com a nossa própria companhia. Às vezes, uma pessoa que está enferma só precisa de alguém por perto para segurar nas suas mãos. Em Provérbios 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. Então, nós precisamos se fazer irmão nessas horas. Nós temos talentos, todos nós temos dons com o qual nós podemos servir as pessoas. Não só dons, como recursos. Então, o que é que você tem? No que você pode servir, no que você pode ajudar as pessoas que estão à sua volta, seus amigos que estão passando por alguma situação, não é, de dificuldade. Então, que a gente possa ter esse olhar para essas pessoas. Segunda pessoa que nós podemos ajudar são pessoas que passam por dificuldades ocasionadas por uma época, por uma circunstância, por uma mudança. Por exemplo, aquelas pessoas que estão prestes a se casar, estão ali em uma fase, né, de preparo, e também logo após o casamento, numa fase de mudança. Como a gente pode ajudar? Aquelas pessoas que têm filhos, mães de primeira viagem, ou que têm filhos pequenos, a gente também pode auxiliar com as nossas experiências, ou com o nosso serviço, o nosso cuidado e os nossos bens. Existem, então, várias pessoas na qual nós podemos estar ajudando.
Em Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então que nós possamos levar as cargas uns dos outros com os nossos atos de bondade. Como eu posso ajudar? Como eu posso servir? Não é a respeito de mim, mas é a respeito do próximo e do outro. Existe também outro ponto de pessoas que nós podemos ajudar. São aquelas pessoas que estão por perto de nós por toda uma vida. São os nossos familiares, nosso esposo, nossos filhos e mais os nossos parentes, irmãos, não é, pais. Então também nós precisamos estar com o nosso olhar atento para essas pessoas. Em 1 Timóteo 5:8 diz: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então a gente tem que ajudar sim aos irmãos da igreja, aos nossos amigos, mas não podemos desatentar para aqueles que estão bem próximos de nós. Como nós já acabamos de ouvir há pouco tempo, a prioridade da prioridade. Então nós devemos atender as necessidades dessas pessoas da nossa casa que precisam se sentir amadas e especiais por nós. Uma forma de atender as suas necessidades é praticando a linguagem do amor, é identificando qual forma essa pessoa deseja e gosta de ser amada para que a gente possa atender elas dessa forma. E então assim exercitando o amor. Além da nossa casa, os nossos pais, nossos irmãos, que a gente possa também estar atento a eles. Procurar ter momentos juntos, estar perto, atendendo a necessidade dessas pessoas também. E, por último, nós devemos também agir dessa forma, ter um olhar para as pessoas que estão fora desses 3 relacionamentos, que é a comunidade, o lugar onde você está inserido. Você pode olhar para as pessoas que estão à sua volta, que não são família, parentes, amigos ou irmão de igreja, mas pessoas que estão na nossa comunidade. Em Marcos 12:31 diz: ame ao próximo como a si mesmo. Não interessa quem é esse próximo, mesmo que não conheçamos, que não nos pareçam agradáveis, que tenham agido mal conosco às vezes ou que vivam uma vida dissoluta. Atos de amor podem ser gestos simples e assim ainda ajudar, erguer e encorajar uma pessoa que está vivendo uma situação de necessidade e até levá-la ao arrependimento. Uma vez que somos discípulos de Jesus, nossa vida já não diz mais respeito a nós, mas a Ele. Quando mudamos o pensamento de eu e eu mesma para Jesus, isso muda a forma como vemos as pessoas que participam da nossa vida por uma razão, por uma época ou por toda a vida. O serviço ao próximo deve definir nosso estilo de vida, porque somos embaixadores de Cristo. Quando amamos e servimos ao próximo, a nossa vida diz: nem tudo é sobre mim. Isso é ser uma mulher surpreendente. Que Deus nos ajude então a ser pessoas que não vivem uma vida centrada em si mesma, mas com um olhar para o outro, que busca a necessidade do outro antes mesmo que a nossa, que busca usar seus dons, serviços e bens em prol do próximo. Que esse próximo seja as pessoas que nós amamos, as pessoas que estão perto de nós, os nossos familiares e também as outras pessoas que não conhecemos e que até nos maltratam. Deus abençoe, vamos continuar firme. Até a próxima.